Na semana passada eu comentei sobre os 5 principais erros que os investidores iniciantes cometem ao investir em renda variável. Só que eu não comentei quais foram os meus erros. Então no vídeo dessa semana eu vou abrir quais foram os principais erros que eu cometi ao começar a investir na renda variável e alguns ensinamentos que eu tirei disso. Então vamos lá. Fala gurizada, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, o meu nome é Ricardo, eu sou analista de valores imobiliários, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do Quebrando a Poupança. Aqui a gente fala sobre educação financeira e sobre investimentos. E bom, como eu já comentei na abertura desse vídeo, eu vou comentar hoje sobre os 6 principais erros que eu cometi ao começar a investir na renda variável. Então, sem mais delongas, bora! O primeiro erro que eu cometi quando eu comecei a investir em ações e fundos imobiliários foi pagar taxas caras nas movimentações, nos aportes, tá? Isso é um erro que muitas pessoas não percebem que estão cometendo porque não aparece naquele gráfico bonitinho que tu vê depois que tu já investiu, né? Normalmente esse tipo de custo ele vem na tua boleta ali de negociação, então assim, é muito fácil de tu não perceber que tu tá cometendo esse erro. Na época, por exemplo, eu fazia aportes pequenos, né? Então, e acabava pagando altas taxas de corretagem para a corretora que eu usava na época. E o que isso acontece? Por que isso é um erro? Porque quando a gente compra, por exemplo, R$100 de uma ação, mas a gente paga uma taxa de corretagem de, por exemplo, R$18, a gente está comprando algo que vale 100, mas está desembolsando 118. Então, o que isso implica para a gente? Implica que a valorização daquele ativo tem que ser de 18% só para a gente empatar os nossos custos com aquela operação. Obviamente, se os teus aportes são maiores, esse erro ele costuma ficar menor. Então, por exemplo, se tu investe R$1.000, R$2.000, R$3.000, tu vai pagar R$18 não parece ser um absurdo. Mas de qualquer forma, hoje no nosso mercado existem várias corretoras que não cobram nada de taxa de corretagem para esse tipo de operação. Então, eu sugiro que vocês vão atrás dessa informação, saibam quanto vocês estão pagando por ordem e por investimento, porque isso vai fazer uma diferença absurda no longo prazo. O segundo erro que eu cometi ao começar a investir em renda variável foi aportar sem antes ter a minha carteira de investimentos definida. Sim, eu comentei sobre esse erro no vídeo da semana passada e eu cometi esse erro, tá? O que isso teve de repercussão para mim? Eu passei praticamente um ano inteiro tendo que rebalancear a minha carteira ou simplesmente balancear a minha carteira, certo? Por quê? Porque eu fiquei concentrado demais em alguns ativos que não necessariamente tinham que ter aquela proporção tão grande. Então, isso fez com que eu perdesse oportunidades de investimentos naquele ativo que eu estava concentrado, ou seja, quando a ação caiu, eu poderia ter comprado mais, mas eu não podia porque senão a minha carteira continuaria desbalanceada. Então esse foi um erro que também me custou assim algumas oportunidades, né? Mas me fez aprender que a gente tem que definir a carteira antes de começar a investir. Terceiro erro que eu já cometi, certamente tem muita gente que aí cometeu também, foi de seguir dicas. Seguir dica de amigo, daquele teu tio que investe na bolsa, de influenciador, youtuber, enfim, de gestor que tá falando no podcast que tu ouve. Cara, isso é muito comum quando a gente está começando a investir, sabe por quê? Porque como a gente está perdido, a gente está tentando buscar informação de tudo que é lado. E quando a gente ouve alguém que é respeitado no mercado, tem um bom histórico de resultados, falando de uma determinada ação, a gente sente compelido a comprar ela e a seguir essa dica, mesmo que o cara não esteja dizendo assim, compre ou venda essa ação. Isso faz com que a gente possa investir num ativo que não tem muito as características que a gente busca para a nossa carteira e tem que lembrar sempre que
que quando uma pessoa está falando abertamente da sua posição, quer dizer que ela já está muito bem posicionada naquele ativo específico, tá? Ninguém fala o que está comprando no momento que está fazendo essas negociações, tá? Imagina se um grande youtuber aí falasse exatamente no momento que ele estava comprando para os seus seguidores, aquela ação ia ficar muito cara para ele comprar, o que diminuiria a vantagem dele ou o resultado da carteira dele. E nos investimentos, quanto maior for a simetria de informação, né? Ou seja, quanto mais informação eu tiver que os outros não têm e essa informação for correta, maior é a minha vantagem no mercado. Então é muito comum e muito perigoso a gente seguir esse tipo de recomendação, mesmo quando ela não é uma recomendação formal. O quarto erro que eu cometi ao começar a investir foi justamente de não conhecer o mercado fracionário. O mercado fracionário é aquele mercado que tem dentro da bolsa que a gente pode comprar frações menores do lote padrão. O lote padrão, para quem não sabe, é composto por 100 ações daquela empresa. Isso tu compra no mercado normal. No mercado fracionário, tu pode comprar 1, 2, 3, 10, 15, 20, até 99 ações de uma só vez, tá? Então é muito melhor para quem está começando nos investimentos, principalmente na renda variável, tá? Eu não conhecia esse mercado porque de todos os cursos que eu tinha feito de renda variável, nenhum tinha citado isso. Então talvez fosse voltado para um público com maior poder aquisitivo, que vai fazer aportes maiores e aí pouco importa se está comprando no mercado normal ou no fracionário. Mas se tu está começando com pouco dinheiro, principalmente, começa no mercado fracionário. Ah, Ricardo, como é que eu acho o mercado fracionário dentro da bolsa? É muito simples, tu vai pegar o código de negociação da ação que tu está querendo e tu vai colocar um F no final. Quando colocar esse F, ele vai te liberar para comprar 1, 2, 10, 15, 20, 99 ações daquela empresa e não vai te prender naquele lote padrão de 100. Quinto erro que eu cometi investindo na renda variável: comprar uma ação numa empresa sem estudar ela direito, sem saber o que ela fazia direito antes de investir. E qual é que é o problema aqui? O problema é que quando a gente investe sem saber, a gente está simplesmente jogando dinheiro para o além. Ele pode voltar valorizado, mas a chance é de que ele volte menos do que tu jogou, então com prejuízo, certo? Por quê? Porque quando a gente estuda a empresa, a gente já tem ou já corre o risco de perder dinheiro, né? De chegar numa conclusão que estava equivocada, ou de repente a empresa passar por um momento de turbulência mesmo a gente estudando a situação dela. E quando a gente não faz isso, a gente simplesmente está alheio a todas essas informações. Então a gente dorme muito mais tranquilo quando a gente sabe exatamente o que as empresas que a gente investe o nosso dinheiro fazem para lidar com os seus problemas do dia a dia, contornar uma situação de maior turbulência no mercado. Então, assim, sempre estudem antes de colocar o teu dinheiro lá, porque daí tu vai dormir mais tranquilo. O sexto e último erro que eu vou trazer para vocês hoje é que eu investi numa empresa que era concorrente da que eu trabalhava. E tu pode pensar, né, putz, Ricardo, isso não faz sentido nenhum, tu tá basicamente trabalhando todo dia para ferrar aquela empresa que tu tá investindo. É verdade, tu pode olhar por essa forma porque isso faz realmente sentido, afinal de contas, se o mercado ele é limitado, se a tua empresa ganha market share, a empresa que tu tá investindo ela perde e vice-versa. Só que se tu olhar de uma outra forma, de uma outra perspectiva e entender a correlação negativa entre a empresa que tu trabalha e a empresa que tu investe, essa situação ela deixa de ser um erro tão claro e passa a fazer sentido. Porque pensa só, a correlação negativa é basicamente como dois ativos ou duas empresas se movimentam, certo? Então, se uma sobe, a outra vai descer. Se eu tenho empresas correlacionadas negativamente na minha carteira, eu vou ter uma carteira um pouco mais defensiva, porque enquanto uns ativos vão cair, outros vão se valorizar.
E na situação de que eu estou trabalhando em uma empresa, investindo na concorrente, dentro de um mercado que é fechado, olha só o que acontece. Se a empresa que eu estou trabalhando tem resultados bons e positivos, ela tem maior perspectiva de crescimento e as pessoas que trabalham dentro dessa empresa também têm maior perspectiva de crescimento. Então, eu estou aumentando a possibilidade de ganhar mais dinheiro da empresa que eu estou trabalhando e diminuindo a possibilidade de ganhar dinheiro da empresa que eu estou investindo. Agora, se o inverso ocorre e a tua empresa perde market share e a empresa concorrente ganha, a concorrente vai aumentar os seus resultados, vai possivelmente distribuir mais dinheiro para os seus acionistas, enquanto a tua vai encolher de tamanho, o que causa um pouco mais de instabilidade e pode levar inclusive a tu perder o teu emprego. Então, isso de investir na concorrência não é necessariamente um erro. Algumas pessoas podem entender que é, outras pessoas não vão entender como isso sendo uma coisa errada de se fazer. Beleza, galera? Muito obrigado por terem ficado comigo até o final desse vídeo. Espero que tenham gostado. Não esquece de deixar o like e se inscrever aqui no canal e a gente se vê na semana que vem.